Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer poder estar aqui contigo e discutindo um pouquinho mais sobre política, né? Seja de manhã, seja agora na tarde da noite, a gente está sempre para discutir um pouco mais e aprender um pouco mais. E para aprender, eu gosto de trazer aqui no nosso canal sempre argumentos de pessoas inteligentes, até para justificar aquilo que eu falo. É assim que a gente faz. E olha só. Eu argumentei e narrei aqui o seguinte, e fui criticado por um canal de esquerda grande. Eu disse que, na minha visão, Lula tem sim um flerte, tem traços ditatoriais muito grandes. Dentre eles, eu cito o PL da censura, o flerte à Nicarágua, Venezuela, China, Rússia, as falas indevidas sobre a Ucrânia, o seu jeito muito ditador de ser, que não aceita críticas. Pois é, eu falei isso. E teve um certo canal de esquerda aí, um canal grande, que falou que eu tô delirando, que não tem nada disso, são os delírios. Ele até me chamou de bolsonarista, né? Vocês sabem que eu sou tarcisista. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui nesse ponto para vocês? Uma matéria do professor Rock. Ele que, ou Rock, depende da forma que você chama, ele que faz muitos pontos de vista muito interessantes e ele que hoje é um dos grandes nomes da geopolítica brasileira. E ele traz uma postagem aqui que eu só vou pegar a primeira página que fala a onda do autoritarismo. E ele traz uma reflexão de um instituto sueco, o VDEM, que fala o seguinte: pela primeira vez desde 1995, existem mais ditaduras no mundo do que democracias plenas. Essa trágica constatação é do relatório anual sobre a democracia elaborado pelo Instituto Sueco VDEM. Tá? Então é o seguinte: hoje, pela primeira vez, está tendo mais ditadura no mundo do que democracia. Tá tudo muito normal, o pessoal tá passando muito pano para ditaduras como o Irã, Cuba, Venezuela, Nicarágua, China, Rússia, dentre várias outras que a gente pode citar. E ele justifica realmente isso aqui. E quando eu faço o alarde aqui, quando eu realmente falo que eu tenho medo das intenções do Lula, é com base nisso. Às vezes a gente acha que a coisa, a pedra que está vindo em nossa direção está vindo longe demais e acha que vai dar tempo de correr. Só que a gente não mede a velocidade que isso está chegando. E a hora que a gente vê, a pedrada vem bem no meio da testa. É o que eu vejo que está acontecendo com o Brasil. Flertes com ditadura o tempo todo, censura, ativismo do judiciário e todo mundo. Ah, deixa pra lá, não vai acontecer nada. Cuidado, a pedra está vindo na sua direção e está muito rápido. Quer um exemplo? Essa matéria da Cruzoé aqui. Lula relativiza as violações de direitos humanos da China. Lula, numa entrevista a um jornal português, ele falou o seguinte: tudo bem, a China viola direitos humanos, mas é o regime deles, é a autodeterminação do povo deles, que vai fazer com que eles se tornem uma grande economia. Eles têm o jeito deles, e se nós temos o nosso jeito, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma fala típica de traços ditatoriais. Então, quando eu argumento com vocês aqui o interesse de Lula de um controle, de flerte com ditadores, é porque eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito nisso. Vou mudar de assunto agora com vocês. Vamos falar ainda de Lula, mas agora sobre um outro prisma. Eu tive que ressuscitar um vídeo de uns 6 meses atrás do ex-ministro do STF, Marco Aurélio. Porque ultimamente pessoas normais não podem falar o que pensam. Mas quem sabe uma pessoa que tem o peso da cadeira do STF pode falar e talvez você até concorde com esse ponto de vista, tá? Então esse aqui é o ministro Marco Aurélio e ele fala do Lula, do processo do Lula, de como o Lula voltou para o cenário político. Ouça comigo e deixe o seu comentário. O que eu disse?
Eu disse que, como sou contrário a polarizações, eu votaria em quem estivesse em terceiro lugar. Uhum. E procurei votar em quem estava em terceiro lugar, no primeiro turno. E que no segundo turno eu votaria no atual governante, no presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Por quê? Porque, como ex-juiz, não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma e que foi condenado em 4, se não me falha a memória, 4 processos crime por delito contra a administração pública. Disse, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo, os processos foram anulados pelo Supremo. A partir de uma visão, a meu ver, equivocada, incompetência territorial. Não seria competente o juiz da 13ª, mas um juiz de Brasília, um juiz federal de São Paulo. Quando nós sabemos que a incompetência territorial é relativa e ela preclui com o término do processo crime, mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, acho que você não precisa ouvir mais do que isso. Nós temos um ex-ministro do STF colocando os pontos jurídicos aqui de que realmente a, a competência territorial é relativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando não é aquele juiz, vamos dizer que não era Sérgio Moro, e eu nem acredito que havia incompetência aqui, mas não era Sérgio Moro que poderia julgar. Quando termina a fase de instrução e já vai para a sentença e parte para a próxima instância, acabou, você não pode mais questionar isso. Ela é relativa, passou do prazo de você questionar. O STF, o Judiciário sempre entendeu isso. Mas no caso do Lula abriu-se uma exceção. E como diz o Marco Aurélio, ressuscitou-se Lula, não que ele não tenha sido condenado, é que o processo foi anulado para começar tudo de novo. E aí já não dava prazo, tá aí o Lula no lugar que está, tá? E aí vem um blogueirinho de iPhone e diz que Lula foi inocentado. Diz que Lula nunca foi condenado, fazendo contraposição a um ex-ministro do STF. Aí, meu amigo, é demais pra gente, né? Bora lá. Olha essa pauta aqui que é interessantíssima. Foi publicada no Globo também, isso aqui é do UOL, né? Candidato que expressou o desejo de matar 100 mil brasileiros bandidos sobe pontos na eleição. Uma pesquisa indicou que o polêmico candidato subiu 8 pontos. Vamos lá, vamos entender. Tem um candidato, esse aqui, que chama-se Paraguaio Cubas, ou Paio Cubas, como ele é conhecido. Ele já foi senador e ele falou que brasileiro que for bandido, que for lá para o Paraguai, tem que matar pelo menos 100 mil se for bandido. E ele perdeu o mandato dele por isso. Hoje, lá em Portugal, perdão, lá no Paraguai, para você ter noção, tem uma disputa. É o Santiago Penha, que é da direita, e o Efraim Alegre, que é extremista da esquerda. Teve uma denúncia de um jornal paraguaio de que hackers brasileiros entraram no Paraguai sem a migração saber, a mando do governo Lula, para apoiar ou mexer nas eleições paraguaias em favor de Efraim Alegre. Quem denunciou foi a própria esposa do Efraim Alegre que isso estava acontecendo. Então, não se deu maior repercussão a isso, não se sabe se essa notícia é verdadeira ou não é, mas veiculou na internet essa informação. O fato é que entre o Santiago Penha, que é de direita, e o Efraim Alegre, que é de esquerda, estava bem equilibrado. E esse cara agora, que é o Paio Cubas, que falou isso, vem dando polêmicas, ele vem sendo chamado já de Bolsonaro paraguaio. E ele vem despontando só na última semana, subiu 8 pontos. E a eleição é na próxima semana e tem um detalhe. Não tem segundo turno, não. Ganhou, ganhou. Já é o próximo presidente do Paraguai, tá bom?
Bora lá. Mais uma notícia grave aqui para quem é brasileiro da CNN. Estatal ucraniana de aviões suspende negociações com o Brasil após declarações de Lula sobre a Ucrânia. Pois é, nós estamos falando de 50 bilhões de reais e 10 mil empregos diretos de uma fábrica de aviões ucraniana que seriam abertas aqui no Brasil, que deram tchau pelas falas do Lula. Isso aí teve uma repercussão muito negativa na imprensa, e a imprensa teve muitas críticas à fala do Lula e à perda de oportunidades com as falas absurdas que o Lula vem fazendo. Hoje, muitas empresas têm medo de investir no Brasil. Eu mesmo, se eu morasse no exterior, eu não investiria nem na Venezuela nem no Brasil. Eu já colocaria os dois mais ou menos no mesmo patamar ali de devaneios ditatoriais. Outra pauta para vocês aqui do ranking dos políticos, tá? O líder do PL diz que irá ao STF se Lira aprovar a urgência do PL da censura. Enfim, foi aprovada ontem, tá? Agora, a gente tem que entender também o que é plausível e o que é só embromation, tá? Os ministros do STF levaram sugestões para o relator incluir no PL da censura, que é ilegal, totalmente ilegal, fere a separação dos poderes. Quer legislar? Eleja-se. Põe a cara a tapa e ganha os votos. Foi indicado para o STF, você é ministro do Judiciário, você não tem que ajudar a criar lei, tá? Deixando bem claro. Agora falar que vai entrar no STF, o STF está dando apoio. Você acha que o STF vai contra essa PL da censura que o STF tanto quer? Pô, aí também é brincar com a cara da gente, né? Aí também querer, sabe, fazer a gente idiota. Bora lá. Matéria do Conexão Política que eu trago agora para vocês. Olha só como que o sistema, essa nova ordem, controla grupos hegemônicos de esquerda e comunistas, tá? E não é só aqui não, nos Estados Unidos também. Uma universidade barrou uma palestra de uma chinesa da China, lá da China, tá? O pleonasmo aqui foi proposital, tá? Que ia falar contra o comunismo em evento estudantil, tá? A Whitworth University em Washington rejeitou o pedido de um grupo estudantil. Então, um grupo da escola, da universidade, pediu que ela fosse lá fazer uma palestra contando os terrores que ela passou no comunismo da China. A escola barrou. Não pode falar mal do comunismo aqui não. Só do capitalismo, só da direita. Esse pode falar mal. Então você entende como esses grupos coordenados, eles controlam a narrativa e implementam uma nova ordem mundial através da narrativa. Eles querem ganhar força a todo tempo e não à toa eu trouxe a primeira pauta, que é: hoje tem mais ditaduras do que democracias no mundo. Não é? Bora lá. Matéria importante. O deputado Paulo Bilinski, que é deputado federal e delegado, ele trouxe uma importante notícia. Nós aprovamos agora, na Comissão de Segurança Pública, um PDL, que é Projeto de Decreto Legislativo, que susta os decretos, eu que já estou surtando, tá, gente? Que susta os decretos desarmamentistas do governo Lula. Hoje, ainda tentaremos aprovar a urgência dessa proposta para levarmos a plenário. Pois é, assim que assumiu, uma das primeiras pautas do Lula é desarmar a população. Editou um decreto de armas, dificultando muito que o cidadão possa ter armas. Foi apresentado um PDL que susta esse decreto do Lula. Hoje ele foi aprovado em uma comissão e é uma grande vitória. Mas, para ele ser aprovado, depende do Lira pôr em votação ou de passar em todas as comissões. Tá? E já nesse gancho, Lula quer te tirar a arma, e se não te tirou, você tem direito adquirido e tem a arma, ele quer pôr um IPVA de 20% por ano sobre o valor da sua arma. O que ele vai fazer com isso? Colocar as pessoas que têm arma na inadimplência. Simples assim. Vamos lá, mais uma matériazinha rápida aqui para vocês. Lira confirmou a abertura da CPI do MST. Essa informação foi trazida até a gente pela Caroline de Tone, que é deputada federal. Confirmado, a CPI do MST vai sair. Lira confirmou ontem à imprensa que a CPI do MST será aberta ainda essa semana.
Essa CPI do MST vai direto na jugular do governo Lula. O governo Lula, que vem flertando muito, dando cargos, inclusive dando INCRA para esse pessoal do MST, levou o Stedley, que é o líder supremo e máximo do MST, numa comitiva para a China com ele. Agora você imagina, China, você vai surtar com o que eu vou falar. A China é capitalista de mercado. Ou seja, no mercado ele é um leão feroz, capitalista, gosta de dinheiro. Na política, comunista que controla todo o cidadão e esconde tudo que precisa e você não pode nem questionar o partido, tá? Comunista chinês. Ou então, consequências serão duras. Pois é. Enfim, a gente chega a um ponto que, sabe, a China vem trazendo resquícios de que há uma ditadura muito grande, há uma liberdade muito grande econômica que aposta no agro e que na parte econômica, na parte política é ditatorial, mas Lula leva lá um invasor de terras para falar o que com os chineses? O que esse cara estava fazendo na China? Não faz sentido, a conta não fecha. E aí é onde a gente fala, a gente tem que bancar isso, tem que aceitar isso. Então essa CPI do MST, ela vai direto no coração do governo esquerdista, do Boulos, do Lula, porque eles apoiam essa turma e essa turma é base eleitoral muito grande. E se começar a cair, despencar invasor de terra de cima desse pé de feijão aí, vai começar a dar ruim pro Lula. Ele vai perder a base eleitoral dele grande, que é do MST, que ele prometeu tanto da terra, permitiu que tivesse invasões, mas o brasileiro em si ele não gosta disso. Então, tomara que essa CPMI coloque muita gente atrás das grades que cometeu o crime. Esse é meu posicionamento, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final do nosso vídeo. É sempre um prazer ter você aqui. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e a gente volta amanhã com bastante conteúdo para vocês. Grande abraço.